Amigos e irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu recebi uma pergunta, mas não diretamente para mim, diretamente a uns irmãos que fazem parte de um grupo comigo. A pergunta era o seguinte: se eu pequei antes de ser batizada, e depois de ser batizada, pratiquei aquele mesmo pecado, eu tenho que me batizar de novo, como diz algumas igrejas? Então alguém respondeu: irmã, se cada vez que a gente pecasse, a gente tivesse que se batizar de novo, melhor seria criar barbatanas e viver debaixo d'água que nem os peixes. Porque a gente vive em pecado, diz a palavra de Deus, que nós somos pecadores, já nascemos pecadores. Pois bem, eu dei uma resposta e queria compartilhar ela com vocês. Irmãos, diz a palavra de Deus que nós não devemos fazer de nosso pecado uma coisa normal. Se sabemos que aquilo que praticamos é pecado, o normal é deixar de praticar. Isso é carregar a própria cruz. É se afastar de algo que lhe afasta de Deus, mesmo que lhe custe um dedo ou a própria vida. Irmãos, há pecados que cometemos sem perceber. Exemplo, em pensamentos. Agora, se eu sei que estou praticando um pecado, mesmo depois de ser batizado, devo eu ter em mente que estou pecando. E, como nós sabemos, o salário do pecado é a morte. Por isso, os crentes têm que ser diferentes e não andar pecando, mas se arrepender de seus pecados. E se arrepender de um pecado, irmãos, é reconhecê-lo, pedir perdão e arrepender-se. Para quem não sabe, arrepender-se de um pecado é nunca mais praticá-lo. Porque se eu digo que me arrependi e continuo a praticar aquele pecado, engano-me mesmo. De Deus não se zomba. Se eu digo que me arrependi e torno a praticá-lo, em verdade, não me arrependi. Então, irmãos, e a você que fez a pergunta, não sei se você é inscrito no meu canal, não sei. Mas, se eu pratico um pecado, e eu sei, eu tenho consciência que é pecado, se eu quero ser perdoado desse pecado, eu tenho que me arrepender, correto? Pedir perdão e me arrepender desse pecado, para que eu possa ser perdoado e nunca mais praticá-lo. Porque se eu volto a praticar, em verdade, eu não me arrependi, correto? Agora, irmãos, aproveitando a oportunidade, eu queria falar um pouquinho sobre a lei de Deus. De novo, Valentim, de novo. Por que eu quero falar sobre a lei de Deus? Porque eu ouço muito dizer que a lei de Deus foi abolida, que só Jesus salva, que você tem apenas que crer em Jesus e você já está salvo. E uma vez salvo, salvo para sempre. Não caiam nessa cilada. Isso é uma cilada. Isso é uma cilada. E você vai saber por quê. Irmãos, há pessoas nesse mundo que dizem amar a Deus e não guardam seus mandamentos. São pessoas que estão enganando a si mesmas, achando que estão salvas. Olha, irmãos, só a fé em Cristo não é suficiente para salvá-los. Preste bem atenção no que eu falei. Só a fé em Cristo não é suficiente para salvá-los. Mas daí você pode dizer, como é que é? A fé não é suficientemente para me salvar, a fé em Deus? Irmãos, seria
se você tivesse fé, mas você não tem. Nem você tem, nem eu tenho. Nós não temos fé. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: quando eu vier, encontrarei fé na terra? Assim falou Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo falou: quando eu vier, encontrarei fé na terra? Irmãos, em outra passagem, a palavra de Deus diz: se a sua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam a esse monte: levanta-te daqui, vai te plantar no mar, e esse monte iria. Jesus, falando aos seus discípulos, disse: olha, observem, irmãos, que Jesus estava falando aos seus discípulos que estavam com ele, que o seguiam. Imagine hoje as pessoas que estão apenas buscando a palavra de Deus nas igrejas, sem até, vamos dizer, uma força de vontade espiritual. O próprio Senhor disse aos discípulos: se a sua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam a esse monte: levanta-te daqui e vai te plantar no mar, e ele iria. E por que você não consegue fazer isso? Por quê? Porque a sua fé não é nem do tamanho de um grão de mostarda. Agora, você sabe o tamanho de um grão de mostarda? Pesquisa aí e vê. Dá uma olhada. Irmãos, deixa eu lhes dizer uma coisa. As pessoas que dizem ter fé em Cristo e não guardam os seus mandamentos, as pessoas enganam a si mesmos, irmãos. Porque a fé dessas pessoas, só a fé não é suficiente para salvá-las. Não é que Cristo, nosso Deus, não seja poderoso para nos salvar. Ele é tanto poderoso que vai nos salvar mesmo sem fé. Entre aspas, se nós fizermos também o que Ele nos manda, que é justamente obedecer aos seus mandamentos. Elechim, irmão, mas a Bíblia diz que ninguém é salvo por obras. Ninguém é salvo por obras. Somente por obras. Por obras, ninguém é salvo, porque você não consegue guardar os mandamentos da lei de Deus. Todos, eu disse todos, sem cair em pecado. Preste bem atenção. Não confundam as coisas. Sem cair no pecado. Constantemente nós estamos caindo em pecado. Irmãos, Deus olha o coração. A sua vontade e a minha vontade, aqui dentro do nosso coração, deve ser de querer guardar os mandamentos da lei de Deus. Mas isso deve ser uma vontade do fundo do coração. Porque Deus vai observar o seu coração. Qual é a vontade do seu coração em servi-lo? Então procure amar a Deus, guardando os seus mandamentos, irmãos. Meus amados irmãos, quando alguém de nossa família está enfermo ou à beira da morte, nós logo nos desesperamos, correto? Ou quando passamos por algum vexame, susto, a primeira coisa que nos dá logo é um tremelique na carne, você fica nervoso, você já perde a fé. Isso é uma verdade. Imagine então, irmãos, quando tudo estiver desabando e o chão se abrindo na sua frente. Aonde é que vai parar a tua fé? Você não tem fé. Nós não temos fé. Diz a palavra de Deus que muitos serão provados como se prova o ouro no fogo, irmãos. Muitos. E é por isso, meus amados irmãos, que diz a Escritura que a fé sem obras é morta. Assim como o espírito sem o corpo, assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem as obras é morta, diz Tiago no seu livro. Vou repetir. Assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem as obras é morta. Irmãos, um é mediante ao outro. Você tem que crer em Cristo e guardar os seus mandamentos. Essa
essa de guardar os seus mandamentos é a vontade que tem que estar no teu coração. Porque quando você tem essa vontade no seu coração, aí o Espírito Santo te ajuda a praticar todas as obras de Deus. E você vivendo em constante presença de Deus, irmãos, dificilmente você vai pecar. Ok? Então, irmãos, assim como o corpo sem o Espírito está morto, a fé sem obras é morta. Em João 14,15 está escrito: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E em outra passagem, irmãos, diz assim: eu não vim abolir a lei nem os profetas, mas aperfeiçoá-los. Ouviram o que foi dito aos antigos? Quem olhar para uma mulher para desejá-la no seu coração, já cometeu adultério com ela, disse o Senhor. Ouviram o que foi dito aos antigos? Não adulterarás? Em verdade te digo, se olhares para uma mulher para desejares no teu coração, já adulterou com ela. Agora me diga, a lei foi abolida ou foi aperfeiçoada? Eu acredito, irmãos, que foi aperfeiçoada, porque ficou ainda mais difícil para aqueles que pensam estar na graça de Cristo, porque é uma grande dificuldade para uma pessoa guardar os seus mandamentos achando que está salvo, porque Deus tem os escolhidos, não tem para onde correr. Deus tem os escolhidos, e essas pessoas, elas buscam viver em santidade e agradar a Deus antes de qualquer coisa, e o Espírito Santo ajuda tais pessoas. Agora, se eu não fui chamado na graça de Cristo e eu penso estar fazendo as vontades de Deus, eu engano a mim mesmo, porque para começar, essa não é a vontade do meu coração. Se não é a vontade do meu coração, me dói praticar alguma coisa que é da parte de Deus, do tipo, você não pode isso, eu não posso isso? Claro que eu posso. É assim que as pessoas dizem. Há pessoas que dizem, olha, eu posso tudo, eu creio em Cristo, Cristo morreu por mim, agora eu posso todas as coisas. Negativo, não pense nisso não, nem acredite nisso, não caia nessa. A porta é estreita, o caminho é estreito. Se você não carrega a sua cruz, você não está no caminho não. Se você acha que porque crer em Cristo uma vez, acha que está salvo fazendo tudo o que você quer, você está enganado. Você está enganado. A lei de Deus mostra o teu pecado. Todos os dias, acorda de manhã, reflete na lei de Deus. Qual o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Tá, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Bom, acho que eu estou de bem com esse mandamento. Qual o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura, nem adorarás essas imagens. Bom, o segundo mandamento eu também estou ótimo. Aí você vai lendo, vai refletindo. Aí você parte para o seu dia a dia. Para o seu dia a dia. E vê se você anda na presença do Eterno, irmãos. Em Apocalipse 14, no versículo 1, João vê os salvos. E em Apocalipse 14, versículo 12, João diz quem são os salvos. Ou seja, os salvos, irmãos, são aqueles que guardam os mandamentos da lei de Deus e têm o testemunho de Jesus. Um é mediante ao outro. Não se engane. Só as obras não te salvam. E por que só a fé não te salva? Porque você não tem fé suficiente para ser salvo. Então, se você crê em Cristo, pratique as obras. Se você crê em Cristo, comece a obedecê-lo. Não se engane. Se você não guardar os mandamentos da lei de Deus, se você não for um praticante de boas obras, dificilmente você vai para o céu. É uma verdade. A palavra de Deus diz que a porta é estreita, eu falei agora há pouco. E se você não souber o que significa uma porta estreita, está complicado. Está complicado.
Porque a porta em que o ser humano vive atual, que está diante dele, é o mundo. Essa porta é larga. E são muitas pessoas que estão entrando por essa porta. Muitas pessoas. É por isso que diz a palavra de Deus, que muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Tem gente que diz amar a Deus e não guarda seus mandamentos. E o que eu acabei de ler foi o seguinte: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Irmãos, não se enganem. E que foi abolida, irmãos, foi a lei que constituía-se em ordenanças. Conforme eu vou falando, como vocês podem ver, vai aparecendo aí, irmãos, os capítulos e os versículos de cada livro da Bíblia que corresponde ao que eu estou falando. O sábado do Senhor, meus amados irmãos, é muito pisado por pessoas que dizem ser crentes, mas que na verdade desconhecem a palavra de Deus. Ou seja, são aquelas pessoas na qual corresponde a essa passagem: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. O sábado do Senhor é muito pisado por muitas pessoas que se dizem crentes. O sábado do Senhor são aquelas pessoas que dizem, aliás, a essas pessoas correspondem a essa passagem. Esse povo me honra com os lábios, porém seu coração está longe de mim. Isso é triste, não é não? Isso é muito triste. A esses também será dito, irmãos, a esses também será dito: apartai-vos de mim, vocês que dizem me amar, mas vivem como se eu nunca tivesse lhes dado uma lei para cumprir. Isso é bíblico. As palavras que eu vos falo, irmãos, é bíblico. Não está saindo palavra alguma da minha boca que não seja bíblica. É a palavra de Deus, não são minhas palavras. Os seres humanos, irmãos, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Os seres humanos obedecem à lei humana com medo de ser preso ou com medo de pagar multa e com medo de uma repreensão. Por essa razão, os seres humanos obedecem à lei dos homens. Com certeza. No entanto, meus amados irmãos, os homens desprezam a lei de Deus, a lei que lhes dá a vida eterna. Essa lei eles desprezam. Em Eclesiastes, irmãos, está escrito: agora que já se disse tudo, eis a conclusão a que chegamos. Obedece a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, e foi para isso que fomos criados. Diante dessas situações, irmãos, diante dessas palavras, será que você crê realmente que a lei de Deus foi abolida? Será que você crê realmente que uma vez salvo, salvo para sempre? Será que se eu sei que eu estou em pecado, e eu sei que frequentemente eu pratico esse pecado, será que eu vou ser salvo? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se eu sei que eu estou em pecado, qual a conclusão? Qual o meu final? Amados irmãos, nós temos que estar constantemente na presença de Deus. Como diz a palavra de Deus, e como eu já repeti, já falei uma vez, diz o Senhor que nós somos pecadores. Nós nascemos pecadores. Mas há pecado em nós, irmãos, que já é uma coisa natural. É o pecado, por exemplo, que nossas mães, nossos pais nos conceberam em pecado. Isso desde que o pecado entrou no mundo. Há pecados que você fazem, irmãos, em pensamento. Porém, a sua boca, ela não te condena. Quando você pensa, irmãos,
em uma coisa pecaminosa e você não fala, a tua boca não te condena. Você se arrepende em pensamento e pede perdão a Deus por isso. Mas se você pensa em praticar um pecado, ou falar algo que é pecado, e você libera isso da sua boca, as suas palavras estão lhe condenando. Amados irmãos, quando a gente está fazendo alguma coisa na qual o Senhor não gosta, ou algo que é pecado, o normal é que você, de repente, se liga como se uma luz acendesse. Logo uma luz acende. Então, isso é pecado. E você se toca que isso é pecado. Suponhamos que você esteja com alguém vem falar da vida alheia para você, ou alguma coisa que é pecado. Aí você vai abrir a boca para falar. Aí vem aquela luz. Então, isso é pecado. Para pela aí. Não continua. Se você continuar, irmão, você vai pecar. A sua boca, ela vai te condenar. Você vai se condenar. Diz a palavra de Deus. Por 2 palavras serás salvo, por 2 serás condenado. A língua é um fogo devorador. Devora até o curso de sua alma. Diz a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, voltando aqui para as leis de Deus, que eu sempre bato nessa tecla, porque eu vejo muito a lei de Deus ser pisada. Demais, demais. Ora, eu vejo pessoas, irmãos, dizer que a lei de Deus foi abolida, a lei, os 10 mandamentos. Sabe o que falta na cabeça dessas pessoas, irmãos? A leitura da palavra de Deus, o Espírito Santo na vida dessa pessoa. Todos nós temos um Espírito, meu irmão. Todos nós temos um Espírito. Esse Espírito é o que nos vivifica, que nos dá a vida. É o fôlego que nós recebemos de Deus. Porém, irmãos, há pessoas que têm o Espírito Santo, outras não. Outras pensam ter. A palavra de Deus não está escrita, meus amados irmãos, para que eu entenda uma coisa e você entenda outra. A palavra de Deus ela está escrita para que você e eu entendamos a mesma coisa, a vontade de Deus para nós. Mas por que é que eu entendo uma coisa e você outra? O que é que está faltando? A convivência com Deus, a leitura da palavra, o entendimento. Você lê a Bíblia como se estivesse lendo um livro qualquer. Você lê uma página, 2 páginas, 3 páginas e assim vai. Irmãos, a Bíblia deve ser estudada. Você tem que ler uma página. Se você não entendeu o que está escrito nela, não passe adiante. Fique ali. Leve 1, 2, 3, 6, 10 dias. Não saia até que você entenda. Pesquise. A palavra de Deus, ela é uma só para todos. E nosso Deus quer que todos nós cheguemos à perfeição, à santificação, para podermos herdar a vida eterna. A lei de Deus, ela é eterna, é boa. Não é o que diz a palavra de Deus? A lei de Deus é santa e boa. Não é assim que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus, a lei de Deus, ela é eterna, é o fundamento. É o fundamento, mostra o caráter do Senhor. Entendeu? Jesus, irmãos, não vai levar para o céu uma pessoa desobediente, uma pessoa que disse crer nele, mas que não fez o que ele ordenou. Não se enganem, não se enganem. O sábado é um dia santo. Eu vejo pastores, pessoas que se dizem pastores, irmãos. Prestem bem atenção no que eu vou dizer. Eu vejo pastores, irmãos, dizendo, meus amados irmãos, dizendo que o dia a ser guardado é o domingo, porque Jesus ressuscitou em um domingo. Meus amados irmãos, Jesus Cristo ressuscitou no domingo por quê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo padeceu na sexta-feira e passou o sábado descansando. Elitinho, irmão, está escrito na Bíblia que Jesus passou o sábado descansando? Não, irmão, não está escrito que Jesus passou o sábado descansando, não. Está escrito que ele foi pregar aos espíritos em prisão. Mas isso está escrito na Bíblia. E se não tivesse, Jesus estava onde?
dormindo. Ou não é? Ou não era? Jesus ressuscitou no domingo, mas no entanto, na Bíblia não tem nenhuma passagem dizendo agora nós mudamos a guarda do sábado para o domingo. Não. Quem disse isso foi a Igreja Católica Apostólica Romana. E muitos crentes, pastores que se dizem salvos, presta atenção, que se dizem salvos, estão consumindo para si as doutrinas de Babilônia, adorando um dia na qual Deus não ordenou. O Senhor disse: santificai os meus sábados. Qualquer um que fizer trabalho nesse dia morrerá. O Senhor diz: lembra-te do meu sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nada, nem tu, nem teu filho, nem tua filha. E aí segue, irmãos. E aí segue. Irmãos, eu falo muito do sábado porque é muito pisado. Não compre, não venda nesse dia. Irmão, então não posso fazer nada no dia de sábado? Onde é que está escrito isso? Eu não falei isso. Mas não é dia de se comprar, não é dia de se vender. Lembre-se, é um dia santo. Você pode fazer qualquer coisa desde que não esteja desagradando o seu Deus, o nosso Deus, o eterno, o Criador. Desde que você não esteja cometendo nenhum pecado. Dá para entender? Desde que não esteja cometendo nenhum pecado. A palavra de Deus diz que nesse dia não era nem para nós sairmos de casa. Diz a palavra de Deus. Aliás, quando nós lemos Mateus 24, quando ele está no Sermão do Monte, que ele fala dos dias, perdão, irmãos, quando ele está falando aos discípulos, ele diz: orai naquele dia. Quando 2 estiverem no campo, um será levado, outro será deixado. Quem estiver no campo não volte para pegar sua capa, quem estiver no telhado não desça para pegar nada. Ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia, e orai para que a sua fuga não suceda no sábado. Por quê? Porque no dia de sábado não é dia de correria. Dia de sábado não é dia de estar para lá e para cá. Dia de sábado é dia de descanso, de estar na presença de Deus. Então, onde quer que você esteja, Deus em primeiro lugar. E daí vem os demais mandamentos da lei de Deus. Então, irmãos, a fé em Cristo, ela te salva se você tiver fé em Cristo. Mas basta qualquer problema na vida do ser humano para você se afastar de Deus, para você se desesperar e a sua fé ir embora. Então, a fé é mediante as obras. Como eu falei, vou repetir. Tiago diz: assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem as obras é morta. Então os irmãos podem dizer: mas eu creio em Cristo. Isso é o suficiente para me salvar, porque está na Bíblia que quando eu creio em Cristo, eu me torno filho. Você se torna um filho desobediente se você não guardar a lei de Deus. Então você não é filho, você é bastardo, diz a palavra de Deus. Amados irmãos, se crer apenas fosse suficiente para te salvar, diz Tiago 2,19 diz o seguinte: crês tu que há só um Deus? Você crê, irmãos? Crê? Muito bem. Tiago diz assim: fazes muito bem. Até os demônios creem e estremecem. Ora, se crê salva, por que os demônios não são salvos? Eles não creem? Eles creem. Eles creem mais do que você, porque eles sabem, conhecem o Eterno. Eles estiveram na presença de Deus. Eles eram anjos. Os demônios eram anjos. Você sabe disso. Eles creem e tremem. Mas por que eles não são salvos? Por que eles não voltam ao céu? Porque eles não praticam as obras. Eles não praticam as obras, pelo contrário. E se eu te perguntasse, o que é as boas obras? É a maneira, irmãos,
de como você vive neste mundo, é a maneira de como você fala, é a maneira de como você se veste, é a maneira de como você age, é a maneira de como você olha, é a maneira, irmão, de como você vive em meio a outras pessoas. Porque se você faz umas boas obras, irmãos, se você pratica as boas obras, as pessoas veem. E quando as pessoas veem essas boas obras, eles veem a luz que brilha em ti. É na caridade, na honestidade, enfim, irmãos, é ser diferente de outras pessoas, é não ser ganancioso, é não ser orgulhoso, é não querer tudo para si, é prestar atenção nos irmãos em volta, nos necessitados. Meus amados irmãos, diz o Senhor que os crentes devem ser diferentes de outras pessoas. E ser diferente de outras pessoas não é fazer as mesmas coisas que elas fazem, é fazer diferente, tudo diferente. Não pratica as mesmas coisas, obedeça os mandamentos da lei de Deus. Pelo menos essa é a vontade que tem que estar no teu coração, porque Deus olha o coração. Não se engane achando que estão salvos, porque logo as pessoas que não estão salvas, mas que estão fingindo um fogo, uma fé que não tem, elas abandonarão, porque Deus as provará. E Deus não vai provar tais pessoas a fim de que Ele, para que o nosso Senhor saiba quem são. Deus sabe todas as coisas, Ele sabe quem está salvo e quem está perdido. Eu que estou falando a vocês, irmão, posso estar perdido e não sei. Eu posso estar. Mas eu tenho que ter em mente que eu estou salvo. Se eu tenho em mente que estou salvo e a vontade do meu coração é de obedecer aos mandamentos da lei de Deus, Deus me ajuda. E tem gente que tem essa mente, que está salva, mas que não obedece aos mandamentos da lei de Deus. Tem pessoas, irmãos, como eu acabei de falar na palavra de Deus, há pessoas que vão ser provadas, mas não para provar para Deus, mas para provar para elas mesmas. Por quê? Vamos supor que você, irmão, você perca a salvação. Aí um dia você chegue diante de Deus, porque o ser humano, ele é assim, né? O ser humano, ele é capaz de tudo. Pode ser que ele chegue na presença de Deus e diga: por que eu estou sendo condenado? E o Senhor diga: porque na prova que eu iria te dar, você não ia passar. E o ser humano ainda tinha a coragem de dizer para Deus: como é que o Senhor sabia que eu não iria passar? Você não deixou eu fazer a prova. Então, você será provado. Para quê? Para provar para você mesmo por que de sua condenação. E por que você dizia ter fé e na verdade não tem. Entendeu, irmãos? Isso é uma verdade. Diz a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo, que todos, alguns, muitos serão provados como se prova o ouro no fogo. Haverá um dia de perseguição, haverá um dia em que as pessoas passarão por grande tribulação, e nesse dia muitos abandonarão a fé. Pessoas irão perseguir outras, matar, achando que vão estar fazendo a vontade de Deus. Há pessoas que vão perseguir e matar, achando que vão estar fazendo a vontade de Deus, enquanto que estão servindo ao anticristo. E esses que estarão sendo perseguidos e mortos são os crentes. Muitos não abandonarão sua fé, muitos não negarão Cristo como Senhor e Salvador, mas muitos, irmãos, me perdoe, mas muitos abandonarão o Senhor, quando de repente, por exemplo, virem uma arma em sua cabeça, nega a Cristo ou te mato, ou tiverem alguém agarrado com um filho ou filha sua dizendo, nega a Cristo ou ela morre. Irmãos, diz o Senhor: aquele que perder a vida por amor de mim, achá-la, encontrará a sua vida. E aquele que negar a sua vida, negar a Cristo para ganhar a sua própria vida, perdê-la, ou seja, irá perder a sua própria vida. Aquele que confessa Cristo
salva a sua vida. Aquele que nega Cristo perderá a sua vida. Meus amados irmãos, só para terminar essa palavra, guardem os mandamentos da lei de Deus. Você que está me ouvindo, você que está assistindo esse vídeo agora e que não tem o hábito de ler a Bíblia ou ouvir uma pregação com um pastor em uma igreja ou em casa através da internet, se o Espírito Santo está tocando em você, se você está percebendo que há verdade nas minhas palavras, e se você está sentindo uma queimação e algo te dizendo que o que eu estou dizendo é verdade, que você tem que seguir essas palavras, é o Espírito Santo te tocando. Não perca tempo. Comece a ler a Bíblia. Busque alguém que te ensine a palavra de Deus. Não duvide da Bíblia Sagrada. Jesus está voltando. Diz a Bíblia que o juiz que julgará o mundo está às portas. Todos irão diante de Deus. Uns para honra e glória, outros para condenação eterna. E quando se diz condenação eterna, irmãos, é condenação eterna mesmo. É sofrimento eterno mesmo. Há pessoas que dizem pela aí que o sofrimento não é eterno. Não é eterno, morreu, acabou. Agora prestem atenção numa coisa. Diz a palavra de Deus que quando Jesus estava no seio da terra, ele foi pregar aos espíritos que estavam em prisões, que em outros tempos foram rebeldes à palavra de Deus, aqueles do dilúvio. Preste bem atenção. Há quantos anos atrás não houve o dilúvio? Aquelas pessoas que foram rebeldes estão aonde? Onde é que eu falei que estavam? Em prisões. Irmãos, o corpo é pó, volta à terra. Mas o espírito, preste atenção, o espírito, irmãos, é o que dá vida ao corpo. Eu já li isso várias vezes aqui, dizendo que Tiago fala isso. O espírito é o que dá vida ao corpo. O corpo volta à terra, vira pó. Mas o espírito, esse, meus amados irmãos, ele pode estar sofrendo. E se o espírito está sofrendo, é você que está sofrendo. Porque essa é a tua alma. Esse espírito, irmão, é o que te dá vida. Se esse espírito que você tem sai de você, você vira apenas um corpo. É como uma boneca qualquer que um filho teu, uma filha tua, tem aí na sala, na cozinha, no quarto, uma boneca. Ela está lá parada, não se mexe, não faz absolutamente nada. Mas se o espírito vem sobre ela, ela começa a falar, ela começa a se mexer, começa a pensar e fazer todas as coisas. O seu corpo pode não, vai ao túmulo, ele volta ao pó, ele volta à terra, de onde saiu, como diz a palavra de Deus, mas o teu espírito não. E quando você morrer, se não for em Cristo, meu amado irmão, você vai sofrer eternamente, porque diz a palavra de Deus que o sofrimento é eterno. Assim como diz a palavra de Deus que Deus é eterno, você tem em mente que Deus é eterno, nunca morre, é eterno, é para sempre. E se a Bíblia diz que o sofrimento é eterno, é eterno. Imagine você saber que seu pai vai sofrer eternamente. Imagine você saber que você está feliz no reino dos céus e sua mãe sofrendo tormentos eternamente. Como que eu posso evitar isso, irmão? Leia a palavra de Deus para o seu pai. Leia a palavra de Deus para a sua mãe. Leia a palavra de Deus para os seus filhos. E busque você primeiramente o reino de Deus. E todas as coisas lhe serão acrescentadas. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.